fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Eu vos escolhi a fim de que deis no meio do mundo um fruto que dure. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 19, versículos 11 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás deles, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, os quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo e recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositastes meu dinheiro no banco, ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai deles as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que não tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Dessas tantas palavras, nos ilumine, nos capacite e que nós possamos compreendê-la, porque é uma história, uma parábola que Jesus conta, que aquele homem nobre, ele ia ser coroado rei lá num país distante. Quando ele voltava, ele queria saber aqueles empregados que ele confiou aquelas moedas. Quando ele voltou, veio prestar contas, alguns que foram sinceros e honestos multiplicaram, e ele deu o governo de dobrado daquela quantidade para eles governarem uma nação. Então, o que significa isso? Todos nós temos o dom de Deus. Deus deu
o dom para cada um de nós. Eu costumo dizer, na minha maneira de interpretação, que quando Deus nos criou, Ele nos deu inteligência e sabedoria para todos, mas com um detalhe, cada um segundo sua capacidade. Portanto, todos nós temos talento, basta nós procurarmos desenvolver esse talento. Então, cada um de nós temos uma diversidade de talentos, um é para uma coisa, o outro é para outra. Por exemplo, uns têm a finalidade de ajudar na igreja, de ser um ministro, outros não têm capacidade para falar, para ler, mas ele tem outros dons que ele pode ajudar na comunidade de outra forma, com o seu serviço, e assim sucessivamente. Todos nós temos um dom dado por Deus. E ali, quando esse rei, esse homem nobre que ele está falando, que foi para um país distante e que ele volta, é o próprio Jesus. Porque eles perseguiram Jesus. Jesus foi crucificado e ele ressuscitou. Ressuscitou e ele vive e se faz presente em nosso meio. Então, ele um dia vai voltar. E aí, ele vai cobrar as moedas que ele nos deu, ou seja, os talentos que ele deu para cada um de nós. Aquele que trabalhou, que multiplicou, esse será acrescentado mais. E aquele que é medroso, que não teve coragem de fazer nada, até pouco que ele tem será tirado. É óbvio que isso vai acontecer, porque Jesus, ele é o rei. Ele estava falando dele mesmo, porque viram ali que uma grande multidão saíram à perseguição dele por não concordarem com ele. Mas ele foi para um país distante e voltou. Isso significa o povo que crucificaram Jesus, mas mesmo assim ele é o rei, porque ele venceu a morte. Ele morreu, foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então ele é o rei absoluto. E o reino de Deus está presente em nosso meio. Ele se faz presente porque Jesus vive e ele está em cada um de nós. E ele virá na sua glória um dia para prestar contas conosco. As moedas que ele nos deu, todos os dons e talentos que ele deu para cada um de nós, nós teremos que prestar contas a ele de tudo aquilo que ele nos deu, que é a nossa vida como um todo. Tenham todos um excelente dia. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz